E agora com vocês, a Mayra vai fazer o nosso estudo. Boa tarde, irmãos queridos. É muito bom estar com vocês mais uma sexta-feira, né? Nós podemos dizer que já somos grandes amigos, porque todas as sextas-feiras aqui nos encontramos, não é? Hoje, meus queridos, eu trouxe para as nossas reflexões um tema muito simples, mas o que ele tem de simplicidade, ele tem de sublimidade, porque é um tema que pertence à nossa existência, mas que muitas vezes, em função da nossa correria, do dia a dia, nós damos para esse tema um lugar secundário em nossas vidas, quando, na verdade, como eu falei, ele faz parte da nossa existência. Precisamos estar em constante contato mesmo com este tema. E um tema importante que o nosso Mestre Jesus nos ensinou a praticar, porque conhece as nossas fraquezas, as nossas necessidades e o caminhar de todos nós no processo evolutivo, que não podemos viver sem esse tema. Muitas vezes nos iludimos, achando que podemos viver e se desenvolver sem a prece. Então vamos falar sobre a prece. Nada que vocês não conheçam, porque todos aqui com certeza já ouviram diversas vezes esse tema. Mas o nosso Mestre Jesus, ele traz a oração dominical como uma obrigação de todo homem para com Deus. Por quê? Como símbolo, é claro, o símbolo de concisão, um símbolo de uma prece sublime, o símbolo do dever. A prece dominical, ela traz o dever como lei da vida, como necessidade para nossas almas. Por isso que a prece, aceitemos ou não, é necessária à nossa existência. Humberto de Campos, ele diz assim no livro Boa Nova: a comunhão da criatura com o Criador é o imperativo da existência, e a prece é o luminoso caminho entre o coração humano e o Pai de infinita bondade. Então, no nosso processo evolutivo, não podemos viver sem a prece. No nosso crescimento, ainda que muitas vezes não pratiquemos a prece. E a gente vai ver por quê. Nós vimos que o dever, sendo lei da vida, e esse dever consta na oração dominical como o cumprimento, né, das nossas tarefas, na busca constante de nós alcançarmos todas as nossas necessidades, porque vem nessa prece também o princípio da caridade. Então, quando Jesus traz para nós essa prece, ele vem atender essa nossa necessidade de abrirmos a porta do coração para Deus, de criarmos essa comunhão constante com a divindade, porque precisamos disso na nossa existência. E ele traz então na prece dominical o dever para com Deus, quando ele diz: Pai, santificado seja o vosso nome. Nesse momento nasce para todos nós aqui presentes o dever de glorificar a Deus, o dever de abençoar as nossas atividades com o bem, porque esse bem nos conecta com Deus na prece ativa, que é o trabalho. Então, nasce para nós nessa santificação
um verdadeiro compromisso, um dever mesmo para com Deus, nos colocando felizes por exaltá-lo, por exaltar a natureza, por exaltar todo o bem que Ele derrama diariamente diante de nós. Então é um dever nosso para com Deus, santificá-lo através de nossas mãos, né, que conforta, que acarinha, através da nossa palavra, santificá-lo através dos nossos atos, do nosso caminhar, dos nossos exemplos. Então essa santificação é essa prece ativa que nós podemos fazer muitas vezes sem estar parada ali orando, mas entrando em comunhão com o Pai quando agimos no cumprimento dos nossos deveres. Então, diz Emmanuel assim: cumpre os deveres que te cabem e receberás os direitos que te esperam. Faze corretamente o que te pede o dia de hoje. Não precisará repetir a experiência amanhã. Então, Deus quer de todos nós o cumprimento do dever. Nada mais do que isso. O dever imediato, o dever de cada dia. Façamos aquilo que a vida naquele momento nos solicita. É uma necessidade que surge aqui no lar, uma necessidade no trabalho. Vamos fazer, vamos atender essas necessidades que os nossos olhos veem, mas que os nossos corações já não se encontram mais num estágio de a gente poder dizer assim, vamos deixar para depois. Porque se estamos buscando realmente a nossa renovação, não podemos deixar passar oportunidades santas, porque são essas oportunidades que santificamos a Deus. Então, cumprimos com o nosso dever, santificando a Deus. O outro dever que a oração dominical nos traz é o dever para com o próximo. Quando eu digo assim, Pai, perdoa as nossas ofensas, assim como eu perdoo aquele que me tem ofendido, né? Ou então, perdoa minhas dívidas, assim como eu perdoo aos meus devedores. Naquele momento nasce para todos nós o dever de agirmos para com aquele irmão com toda a misericórdia possível, com toda a tolerância possível, né? Com todo o bem possível. E nesse meu proceder, eu novamente me conecto com Deus, pratico a prece ativa, né? E estou ali, no cumprimento desse dever, dando um passo adiante, porque o dever é aquela força que nos impulsiona ao desenvolvimento espiritual. É o cumprimento do dever. Então, este olhar que temos para o nosso irmão de perdão, de indulgência, de tolerância, de paciência, na verdade, nada mais é, além de caridade, que nós sabemos, nada mais é do que o cumprimento do nosso dever. Porque nós somos abençoados a todo momento por Deus, devemos também abençoar a vida e as oportunidades que temos cumprindo os nossos deveres para com o Pai. O outro dever que traz a nossa oração dominical, o Pai Nosso, é o dever para consigo mesmo. E nós dizemos assim na prece dominical: Pai, dá-nos o pão de cada dia. E quando nós dizemos isso, simplesmente nós suplicamos o Pai o alimento material, sim, mas que virá através de uma lei natural chamada trabalho. Então, o pão de cada dia vem, mas vem sustentar o corpo físico, vem trazer o corpo físico. A gente pede isso ao Pai, mas não podemos esquecer do alimento espiritual. Então, é esse dever moral do alimento espiritual que nós não podemos esquecer,
porque eu preciso de esperança, eu preciso de forças, eu preciso de coragem. Então, tudo isso é alimento para nossas almas. Tudo isso é saúde para nós. Então, se nós observarmos a oração dominical, nós vamos ver que ela não é uma simples oração. É um símbolo de concisão, é a oração mais sublime trazida pelo nosso Mestre Jesus, mas ela é vida em nós. Nós não podemos esquecer esses deveres. Sem esses deveres não caminhamos para frente, não. Precisamos, sim, santificar a Deus, né? Precisamos cumprir esses deveres de amor para com nossos irmãos e para conosco. Senão a gente não caminha, a gente vai devagar, né? Muito devagar nesse nosso caminhar. Então, o cumprimento das leis de Deus, esse olhar que eu tenho de observar as situações da vida que alimentam minha alma, na verdade, me sustentam, me amparam, me levam ao caminho, ao encontro de Deus, e isso faz com que eu construa em mim aquele reino que a gente diz assim na oração: venha o teu reino a nós, né? Venha a nós o vosso reino, venha a nós o vosso reino. E esse reino realmente chega em nós quando nós, nesse processo introspectivo de alimentar o espírito, quer dizer, favorecer a saúde espiritual através desse alimento espiritual, é que nos possibilita trazer o reino de Deus a nós. Então, essa prece, se a gente observar, é tudo de bom na vida da gente, né? E a gente deve sempre agradecer ao nosso Mestre Jesus essa grande lição que ele nos trouxe na oração dominical. Mas nós vimos que a prece pode ser um pedido, um agradecimento, uma glorificação, nós já vimos isso, o Evangelho trata disso de uma forma muito interessante. Mas eu falei aqui para vocês que a prece, além de tudo, mais do que tudo, deve ser a prece dos instantes, deve ser a prece ativa, aquela transformada em cooperação, aquela transformada em trabalho, aquela prece transformada no compromisso constante de renovação, do trabalho no bem, do auxílio ao próximo, da vigilância, né? Como Wanda falou do pensamento. Então, essa prece não pode nos faltar. É a prece de todos os momentos, não é? Então, diz novamente Humberto de Campos, de uma forma maravilhosa, sobre essa prece ativa. Ele fala assim: a oração é sempre um esforço da criatura em face da providência divina. Os que apenas suplicam podem ser ignorantes. Os que louvam podem ser somente preguiçosos. Todo aquele, porém, que trabalha pelo bem, com as suas mãos e com o seu pensamento, esse é o filho que aprendeu a orar, na exaltação ou na rogativa, porque em todas as circunstâncias será fiel a Deus, consciente de que a vontade do Pai é mais justa e sábia do que a sua própria. Então a gente vê que a oração é de todos os minutos, né? A oração deve caminhar conosco como oportunidade bendita de estarmos conectados com Deus nas nossas menores atividades, né? Nas nossas menores. Porque a grande dificuldade nossa é querer separar
o evangelho da nossa vida, né? A gente quer estudar o evangelho na casa espírita, a gente quer estudar a doutrina na casa espírita, e nos esquecemos que nós temos que ser espíritas fora da casa espírita, e temos que ser cristãos fora da casa espírita. Então, é nesse olhar de buscarmos constantemente essa prece. Então, olha o que é a prece para Leon Denis. Quem já leu O Grande Enigma deve ter ficado deslumbrado, porque é lindo, né? A colocação de Leon Denis, porque ele é poético e ele traz de uma forma que você vai lendo, né? Você vai viajando com Leon Denis, né? Eu leio, eu fico assim, vou viajando com ele pela forma, a maneira de ele tratar. E ele diz assim: a prece é um impulso do coração, um ato de vontade, pelo qual o espírito desvencilha-se das servidões da matéria, das vulgaridades terrestres, para penetrar nas leis, nos mistérios da potência infinita, e a eles submeter em todas as suas coisas. Olha que coisa linda! E ele fala uma verdade, porque na prece é para a gente é ligar daquele botão que nos desligamos quando a nossa prece é fervorosa, nos desligamos totalmente da vida material e buscamos a introspecção para acionarmos o que existe de espiritual e divino em mim, em nós. Então é esse botão, realmente, é o homem espiritualizando-se, deixando de ser escravo da matéria. É isso a prece. Então, são expressões da grandiosa humana, a prece. A maior das expressões que o homem pode ter com Deus é a prece, né? Através da prece, deve se desligar dessa união. Então, os Espíritos dizem, o Evangelho traz para a gente, então você pede que você vai receber. A gente não vê isso? Mas a gente sabe que a gente precisa agir, né? A gente precisa bater a porta para a porta se abrir. E é mais nesse sentido que Leon Denis nos traz aqui, desse botão que aciona o que tem espiritual em você e divino. Nesse botão que aciona o nosso santuário divino na nossa consciência, que é esse que desperta, nos coloca olhando para Deus, nos bota voltados para Deus. Nesse sentido, diz Leon Denis, a prece é o ato mais importante da vida. E ele tem razão. Somos espíritos, não é? Como eu posso esquecer que eu sou espírito? Então a prece me coloca na posição de espírito imortal, em conexão com essa vida que é eterna, em conexão com esse Pai que é amoroso e sublime. Então eu não posso colocar a prece em segundo plano. Mas normalmente, como eu falei no início, nas nossas atividades, nós colocamos de manhã e de noite, às vezes, mas não podemos esquecer que a prece é dos minutos. Não que tenhamos que estar o tempo inteiro parado em estado de prece, mas fazer das nossas atitudes uma prece contínua, um trabalho no bem. Então, a prece é tão importante para todos nós, é tão importante para a nossa vida, que o Mestre Jesus veio nos ensinar a orar. Porque nós não podemos viver sem esse contato. Quando vivemos sem esse contato, a gente perde oportunidades benditas, botamos para frente, sabe, oportunidades que poderíamos já estar usufruindo. E mesmo assim, mesmo nos voltando contra Deus, Ele nos ampara e nos abençoa. Não somos órfãos, momento algum, mas poderíamos estar ali ligados, né, imbuídos naquelas boas vibrações, porque a prece traz isso, traz a companhia de bons espíritos que nos aliviam, né, nos sustentam, nos confortam. Podendo estar ligado ali, muitas vezes nos esquecemos das preces de um momento até mais importante. Teríamos que estar ali pensando na prece, pedindo auxílio diante da nossa fraqueza, né? Então ele nos ensina a orar. Então ele diz, o que Jesus fala para a gente? Vai, nada de ser como os hipócritas, que ficavam lá em pé,
fazendo a prece em voz bem alta, para que todos pudessem ouvir, aplaudir. Faça a prece em secreto, porque Deus sabe o que se passa em secreto. Entre no quarto, feche a porta. Claro, gente, que ele não estava se referindo a um quarto, a um lugar material, mas ele se referia a esse santuário divino que existe em cada um de nós, que nós possamos fazer esse processo introspectivo, de buscar nesse santuário em nós, Deus, as energias, a essência divina em nós, para fazermos essa conexão. O que Ele quer de cada um de nós, quando diz, entre no quarto e feche a porta, é que nós venhamos a buscar o recolhimento necessário para acionarmos esse botão e nos conectarmos com Deus. Então, seja no lugar que for, no lugar em que você veja necessidade, numa rua diante de um enfermo, às vezes caído num chão, né? Não, às vezes a gente passa na rua, tem um enfermo, a gente passa do lado, para um minuto, Senhor, pede uma ajuda em oração ali, porque muitos param por curiosidade. Façamos uma prece. Então o lugar não importa, qualquer lugar. O lugar ao que o Cristo se refere é o santuário íntimo que te pertence e pertence a cada um de nós, nesse recolhimento íntimo. E outra coisa que o Cristo nos mostra, a necessidade da purificação do nosso coração. Então ele diz assim, se você quer estar em condições, né, assim, pronto, a gente deve se libertar de tudo aquilo que é contrário à caridade, né? Do nosso egoísmo, naquele momento, busca aquela purificação. Ele próprio nos ensina que a gente deve primeiro, antes de deixar a oferenda no altar, ir lá se reconciliar com o adversário. Então, tire do seu coração essa mágoa, esse ressentimento, perdoe, se purifique, que você vai conseguir, diante de Deus, se colocar numa posição de humildade. Então, a humildade também é uma virtude muito necessária para que a gente possa estar com toda essa sinceridade, com toda essa grandeza, com todo esse fervor que a prece exige diante de Deus, tá? E ele diz também uma coisa muito especial, nosso Mestre Jesus, que não é preciso palavras especiais, não é preciso que sejam lindas palavras da prece, não é preciso que a prece seja enorme, não, quer dizer, a multiplicidade de palavras, não é preciso que a gente repita diversas palavras para que aquela prece seja aceita. Não é preciso nada disso. Basta que essa prece nasça do nosso coração, né? E São Paulo diz que a condição essencial também à prece é ela ser inteligível. Então não adianta eu chegar aqui diante de vocês, fazer uma oração belíssima, com palavras dificílimas, de que ninguém entendeu nada. Que adiantou? Adianta chegar aqui diante de vocês, fazer uma belíssima prece em outra língua, desconhecida de vocês? Não adianta. O importante é que a prece seja sincera e seja inteligível, para que ela nasça do nosso coração, para quando a pessoa estiver aqui na mesa fazendo a prece, cada um de vocês, acompanhando mentalmente, possa fluir, sentir do mesmo sentimento dela, para que essa prece tenha essa força, né, de união. Não adianta estarmos todos juntos aqui, cada um faz uma prece, sabe aquela coisa? Não é isso, porque a prece exige esse recolhimento, e esse recolhimento tem que ter serenidade, gente, tem que ter meditação. Então a gente precisa disso para a prece. Então não precisa nada de palavras especiais. Mas daí os espíritos dizem o seguinte para a gente: a forma nada vale, o pensamento é tudo. A gente não sabe isso? A forma nada vale, o pensamento é tudo. Aí a gente questiona: bom, então por que
que Allan Kardec, no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, traz uma coletânea de preces com nada mais, nada menos que 84 preces. Aí a gente para pensar. E a gente vai ver que o próprio Kardec nos ensina, nos esclarece, que os espíritos, eles não trouxeram nenhum formulário absoluto e único. Que as preces trazidas no capítulo 28, na verdade, é uma oportunidade a mais de trazer esclarecimentos e conceitos espíritas a esclarecer nosso entendimento. Ele mostra para a gente que ele trouxe essa relação para que todos nós pudéssemos ter a ideia do que devemos solicitar nas preces e também auxiliar aqueles que possuem dificuldade de externar suas palavras e sentimentos. Então, na verdade, é um direcionamento para aquele que sente dificuldade. Mas não que você tenha, eu quero fazer uma prece para os desencarnados. Ih, não, vamos lá abrir o livro, tem que ser aquela lá que o Kardec falou. Absolutamente. A prece brota do coração. Então, é essa prece sincera, fervorosa, que alcança, né, o plano maior. Então, esse objetivo, na verdade, é disso que o Kardec botou, para auxiliar a todos nós, para trazer esses princípios da doutrina espírita, que, na verdade, estão contidos no Evangelho inteiro, na codificação inteira. Quem já viu o capítulo 28, quem já leu, deve ter observado que os prefácios, né, ele dá assim 2, 3 preces, às vezes um prefácio antes. Esse prefácio, gente, é um resumo dos princípios da doutrina espírita. Fala de pluralidade das existências, fala de comunicabilidade dos mundos, dos espíritos. É um resumo. Os prefácios são maravilhosos. Ele fecha ali. Então, realmente, essas preces que ele trouxe, que ele colocou nesse capítulo, foram citadas pelos espíritos em diversas situações diversas. Entendeu? Ele foi e fez aquela coletânea, pegou de vários momentos e fez a coletânea. Então, nós vimos que a prece é aquela oportunidade que nós temos de tornar o nosso viver melhor no cumprimento dos nossos deveres. Diz Emmanuel, isso aqui, essa frase eu já falei milhões de vezes para vocês, eu tenho certeza absoluta que eu falo muito, quando ele diz assim: em tudo que fizeres, vocês vão lembrar, remontai a fonte de todas as coisas, para que nenhuma de vossas ações deixe de ser santificada e purificada pela lembrança de Deus. Isso é a prece ativa. Santifique teus atos, santifique tuas palavras, santifique o teu viver, para que você seja sempre um bom exemplo. No capítulo 6 do Evangelho, o Espírito de Verdade diz o seguinte: a abnegação e o devotamento são uma prece contínua. Então, os espíritos, a todo momento, mostram para a gente que as boas ações são a melhor prece. Está lá na 661 do Livro dos Espíritos. Porque os atos valem mais do que as palavras. Então, entendeu? Porque as boas ações são a melhor prece. Porque os atos valem mais do que as palavras. Então, está lá na 661 do Livro dos Espíritos. A gente vai ver o tempo inteiro que o viver bem, o viver conectado com o Pai, através do trabalho no bem, das boas ações, é uma prece contínua em nossas vidas. Tá? E a gente vê, aí a gente para pensar assim, então a prece vai nos livrar dos nossos pendores, ficaremos sem os conflitos, né? As situações críticas que vivemos,
os problemas que vivemos, e a gente sabe que não. A prece é aquela luz a iluminar o caminho, a nos alertar de como podemos resolver esta ou aquela questão. Ela vai trazer isso, ele é um manancial de luz. Quando nos conectamos com a prece, com algum espírito amigo, com Jesus, com Deus, nosso Pai amoroso, imediatamente, se essa prece sai realmente sincera dos nossos corações, imediatamente vêm esses espíritos queridos em nosso auxílio. Aquela pessoa que é amante da prece, que busca essa prece ativa que a gente tanto precisa e tanto deseja, né, que a gente quer se melhorar, essa pessoa, ela vive em constante auxílio desses espíritos bons. Porque o caminhar dela, ela faz do caminhar luz. Então, você vive em constante prece, em constante comunicação com esses espíritos queridos. Devemos, então, orar por quem? Se prece é caridade. Se prece é caridade, a gente já sabe. A gente deve orar por nós mesmos, a gente deve orar pelo outro, né? A gente deve orar pelos vivos, a gente deve orar pelos mortos. Se você abrir na codificação o livro Céu e Inferno, você vai ver que os espíritos infelizes, sofredores, agradecem e muitas vezes vêm solicitar preces que possam aliviar os seus sofrimentos. Eu me lembro certa vez que eu li uma colocação a respeito de Divaldo, que o Divaldo tinha o hábito de recortar nomes dos jornais de pessoas que se suicidaram, pessoas que tinham esses acidentes assim graves, né, na vida, situações graves na vida. E ele ficou 15 anos orando por um suicida, até que uma vez esse suicida veio, já recomposto, numa reunião mediúnica, agradecendo, porque já tinha até esquecido, não lembro, todo dia não sabia nem, agradecido, dizendo que ele tinha se jogado nos trilhos de um trem. Foi assim o desenlace dele, agradecendo, porque ele disse que o momento de alívio que ele tinha, de se livrar daquela situação que se repetia constantemente com ele, era o momento das preces que o Divaldo fazia. Então a prece traz alívio, sabe? Auxilia, traz para os espíritos a oportunidade dele se arrepender, dele ver outro caminho, observar outro caminho, buscar se recompor, se refazer. Então a prece para os desencarnados é importante, para os irmãos sofredores, para os suicidas principalmente. Nunca esqueçamos dos suicidas. São irmãos nossos que precisam do nosso amparo. Mas o que eu achei muito importante a gente não esquecer da prece é que em Mateus capítulo 5, versículo 43 a 47, diz assim, que na verdade se resume lá no capítulo, se eu não me engano, acho que é 17, Sede Perfeitos do Livro dos Espíritos, eu não botei aqui, mas eu acho que é 17, diz assim, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Nós lembramos? Será que nós lembramos de orar sempre por aquela pessoa que muitas vezes é na nossa vida aquele que está sempre buscando te prejudicar? Será que nós oramos? Ou será que muitas vezes nas nossas aflições a gente ora para a gente se livrar da pessoa, em vez de buscar em nós as nossas reais necessidades, que é ter tolerância para com ela, ter paciência para com ela e desejar o bem a ela, através da prece. Então, são preces que a gente não deve, são pessoas, são irmãos que a gente não deve esquecer. Orar por aqueles que não pensam como nós, por aqueles que nos perseguem e caluniam, porque isso existe. Parece que não existe, né? Parece que está no Evangelho, isso existe. Tem pessoas que vivem para falar mal do outro.
Então vamos orar por essas pessoas. Orar também, como diz o nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 11, item 14, pelos criminosos. Tudo que Wanda falou aqui na abertura. Nós precisamos fazer da oração, que é uma transmissão de pensamento ao Pai, não é isso? É o nosso pensamento que chega ao Pai. Nós precisamos fazer da prece esse pensamento positivo constante, principalmente por aqueles que não vivem positivamente, que vivem imbuídos nessa energia negativa, nesses pensamentos de maldade, de perversidade, né? Essas atrocidades, como ela falou. Então, façamos também a prece pelos criminosos, né? Porque eles precisam muito do nosso auxílio. São irmãos nossos. E quando, disse o Evangelho, que quando a gente ora por um inimigo, por um criminoso, por alguém que não faz parte da nossa maneira de pensar e viver, nós estamos dando um grande passo contra o nosso orgulho e o nosso egoísmo. Porque o nosso orgulho e o nosso egoísmo não permite que a gente vá lá orar por aquele que te fez mal. Tá? Porque a gente não consegue perdoar. Então, nós vimos que a prece é ato de caridade. Agora, basta a gente pedir para a gente alcançar? Será que tudo que a gente pede na prece a gente alcança? Claro que não, né, gente? Porque nem sempre o nosso pedir é a nossa real necessidade. Muitas vezes não temos a menor noção do que estamos pedindo. Temos uma doença que vem nos libertar como remédio divino e a gente pede um milagre para se livrar da doença. E às vezes a resposta vem como uma receita médica, um encaminhamento para uma cirurgia, mas a gente não quer não. A gente não vê isso como resposta da nossa prece, não. A gente quer um milagre. A gente quer vir na reunião de tratamento e sair daqui perfeito, sair bonzinho aí, fiquei bom. Mas a resposta à nossa prece é o tratamento, é o remédio, é a cirurgia, para que venhamos ter o equilíbrio orgânico, né? Mas se o nosso pedido é com relação à felicidade, eu quero ser feliz, como eu quero ser feliz? Mas nós temos tanta imperfeição, gente. Aí pedimos a Deus, Senhor, não aguento, preciso ser feliz. Aí a providência vai, manda umas provinhas para a gente daquelas bem boas. A gente não quer, mas são essas provas, como os remédios que trazem a saúde do corpo, são essas provas bem experienciadas e vividas que será o remédio para o espírito, que me permitirão me deparar com a felicidade. Mas a gente não quer, né? Nós somos assim mesmo. Então nós vamos ver que todos nós queremos a felicidade, queremos o bem, queremos os resultados das nossas preces sem o menor esforço. E não é assim. A prece é um instrumento divino em nossas mãos, mas Deus espera de nós ação. Ele espera que nós usemos as nossas forças, as nossas faculdades, a nossa inteligência, todo o esforço para vencermos as dificuldades. E com certeza Ele estará ao nosso lado, nos dando força, perseverança, coragem, tudo isso que nunca nos faltará, se pedirmos nas nossas preces e que é realmente a nossa real necessidade, tá? Então, a prece é esse socorro e teremos sempre do plano espiritual essa coragem, essa paciência, como eu falei com vocês, quando pedirmos ao Pai com confiança, né? Com a certeza de que não caminharemos só. Aí, a gente pensa assim, mas Mayra, então eu não posso pedir nada terreno, eu não posso pedir nas minhas preces nada material? Claro que pode. E quando o nosso pedido é útil e necessário, somos atendidos. Às vezes, nós temos aquele caso de Bezerra de Menezes, não é? Que estava sem um tostão. Quer dizer, ele, na vivência dele,
mostrava essa necessidade daquele dinheiro. Não apareceram ao aluno, não pagou a aula e nunca mais voltou. Quer dizer, o auxílio material vem quando necessário, quando útil, quando nós fazemos a nossa parte. Por isso que ajuda-te, que o céu te ajudará. Se você precisa até do bem material e fica de braços cruzados, realmente fica difícil os espíritos nos auxiliarem se nós mesmos não trabalhamos por esse nosso auxílio. Então, tem uma vez eu estava assistindo o programa Respondendo aos Ouvintes, na Rádio Rio de Janeiro. Aí uma moça, um ouvinte, perguntou ao Gerson Monteiro, perguntou assim: olha só, eu tenho um parente que ele bebe muito demais, bebe um vício cruel, ela narrando. E eu faço diversas preces e ele nunca consegue se libertar disso. Então, e foi o que ele respondeu: olha só, as suas preces são ouvidas, mas é preciso que a vontade dele se faça presente. Ele precisa agir. Ele precisa ter a vontade de deixar esse vício para que a espiritualidade possa intensificar esse esforço que ele está fazendo. Então, auxiliá-lo, ampará-lo nessa boa resolução. Então, a gente precisa realmente sempre fazer a nossa parte. Então, nós vimos que a prece, ela não tem limite. E talvez seja por desconhecer verdadeiramente essa frase que diz Leon Denis, que nós, muitas vezes, coloquemos a prece de uma forma secundária em nossa vida. Porque a prece, ela tem um limite que nós ainda não conseguimos penetrar. Você lê André Luiz, quando lê missionários sobre as orações, e as obras de André Luiz, que tem sempre preces, e ele se reporta a grandeza da prece, as soluções, o alcance que a prece possui. Nós não conseguimos mensurar isso ainda, não conseguimos entender ainda. Por isso, eu creio que nós muitas vezes coloquemos a prece assim, num lugarzinho, às vezes só de manhã e só de noite, e sem dar grande importância, esquecido que é a nossa comunicação diária com o Criador através de todos os momentos, né, de todos os nossos atos, de toda a nossa vida. O que eu queria dizer para vocês, meus irmãos, era o seguinte: quando Jesus diz para a gente, pede que você receberá. Quando ele diz isso para a gente, ele não traz uma inverdade, ele traz uma verdade. Mas nós temos que avaliar as nossas solicitações. Então, no campo terreno, quando ele diz pede, você receberá, no campo material, no campo terreno, vamos receber sempre as possibilidades de auxílio e força para conquistarmos aquela materialidade necessária ao nosso viver. Eles estão sempre nos amparando, eles não nos abandonam, mesmo nas questões materiais. E no campo moral, tudo que você pedir que nos ligue ao Pai, que nos ligue à nossa essência divina, nós conseguiremos. Pede luz para compreender uma situação e essa luz virá. Pede paz para lidar com uma outra e essa paz virá. Peça coragem para lidar com aquele obstáculo na sua vida e essa coragem virá. Pede resignação para, diante de uma situação, você ter forças para vencer, para ser vitorioso, sem blasfemar, sem se queixar, sem colocar para trás as possibilidades de crescimento. E você terá. Então, a prece é tudo isso de bom na nossa vida. E o que eu quero dizer para vocês, então, é que vocês nunca desanimem. Nunca mesmo. Porque nem sempre as nossas preces serão satisfeitas do jeitinho que a gente quer, do jeitinho que a gente pensa que tem que ser. Porque o nosso olhar se prende ao presente. Então, o nosso olhar ainda é muito pequenino, muitas vezes,
para depararmos com a nossa real necessidade, que você só vai perceber lá na frente. Às vezes você faz uma prece hoje, Senhor, vê isso para mim, estou precisando, tá. Passa o tempo, acontece uma outra coisa, fala, graças a Deus que não aconteceu aquilo que você tinha acabado de pedir na prece. Porque a nossa visão é só no presente. E Deus conhece as nossas reais necessidades. Por isso que quando Santo Agostinho diz que a gente deve se conhecer, realmente é por aí o crescimento. Porque a gente se conhecendo, a gente passa a buscar e a valorizar essa real necessidade. Então, diz assim, meus queridos, André Luiz, só para encerrar, a respeito dessa ideia que nós devemos ter sempre contrária ao desânimo. Nunca desanimar. Perseveramos nas preces, nas orações, tenhamos a confiança em Deus de que o amanhã será melhor. Busquemos conhecer as causas reais das nossas aflições, porque a gente quer jogar tudo no passado, e a maioria das nossas aflições fazem parte da nossa vida atual, da nossa imprudência, né? Da nossa indiferença, muitas vezes. Então, busquemos as causas das aflições para que a gente possa, né, realmente compreender a necessidade do reparo, porque a aflição vem para ser o remédio, para o reparo para nós, né? Então, a gente come muito. Aí, o que acontece conosco? Somos limitados, né? Somos cortados na nossa liberdade. Por quê? Vamos passar muito mal. A gente passa mal, não quero mais comer aquilo não, eu comi demais, exagerei. Então, por que aquilo veio? Porque eu procedi mal, eu agi de forma, né, impensada. Então, quer dizer, assim, deu o exemplo da alimentação, mas assim é a vida. A gente extrapola, a gente exagera, depois a gente vai colher lá na frente a aflição e quer botar a culpa nas pessoas, quer se revoltar contra Deus, quando nós sabemos que essas aflições nos pertencem, mas nos pertencem para o nosso bem, para que a gente possa, naquele momento, observar que erramos e buscar o caminho correto. Então, para finalizar, diz André Luiz assim, com relação a isso que eu falei para vocês, não desanimar, nunca. Diante da prova rude, tenha certeza de que você mesmo escolheu o caminho mais difícil, a fim de que as facilidades de hoje não trouxessem de volta os enganos de ontem. Então, meus irmãos, que a gente possa refletir sobre as nossas vidas e que nós possamos realmente fazer da prece muito mais do que uma prece ao acordar e uma prece ao dormir. Que nós possamos fazer dos nossos atos, das nossas palavras, uma prece contínua a acelerar, né, o nosso desenvolvimento, nos conectando com o Pai Celestial. Então, muito obrigada pela paciência e atenção de todos e fiquem com Deus. Graças a Deus. Nesta jornada, pelos caminhos da luz, querido Eurípedes, apóstolo